naquele assunto sobre o relacionamento e eu quero de facto concluir. Na verdade, nós já falamos de vários pontos, né, desde a semana passada, sobre a questão do facto, o que é o relacionamento. Quando nós estamos a falar de relacionamento, estamos a falar propriamente do que é. E mostrei também aos irmãos outros pontos, né? Quem deve entrar no relacionamento, qual é o crente que de facto deve entrar no relacionamento, para os crentes com quem entrar no relacionamento, quais as pessoas com quem um crente deve entrar no relacionamento e também mostrei aos irmãos vários aspectos. Falamos um pouco sobre a questão, nessa senda ainda de quem deve entrar no relacionamento, eu mostrei aos irmãos que há um grupo de pessoas que está de facto, com quem entrar, há um grupo de pessoas que de facto está excluído, com quem o crente não deve nem sequer abrir possibilidade para entrar no relacionamento, são de facto descrentes. Então, com os descrentes, você nem sequer deve pensar na possibilidade de entrar no relacionamento com ele. E vimos aqui vários aspectos. Mostrei também aos irmãos que entre nós, os crentes, o mandamento, na verdade, é que o crente entre num relacionamento, se junte com alguém que também esteja no Senhor. Amém, meus irmãos? Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, né? Aquele que julga, que trata indignamente a sua virgindade, já tiver passado da flor da idade. Não peque, mas case. A mulher está ligada ao marido a todo o tempo que o marido vive, mas morrendo o marido, fica ela livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Então a questão é, nós nos juntamos com alguém desde que essa pessoa esteja no Senhor. Amém? O mandamento que demanda para os crentes, relativamente à pessoa com quem nós devemos nos juntar, é que essa pessoa também seja crente, é que essa pessoa também esteja no Senhor. Porém, a semelhança do que acontecia em Israel, não bastava de facto que a pessoa fosse israelita, era necessário que dentre os israelitas essas mesmas pessoas reunissem de facto mais alguns requisitos para que pudessem ser ou estar aptos. No Senhor, meus irmãos, nessa questão do relacionamento, entre nós não basta de facto que a pessoa seja crente e esteja também no Senhor. O requisito é que alguém esteja no Senhor, que seja crente e esteja no Senhor. Porém, dentre aqueles que estão no Senhor, nós temos algumas recomendações e existem duas recomendações, existem dois tipos de pessoas que não obstante estarem no Senhor, não são recomendáveis que entrem no relacionamento. Uma delas são os novos convertidos e outro grupo de pessoas são exatamente os meninos, os carnais, aqueles que o tempo não foi suficiente para os tornar maduros. Amém, meus irmãos? Quem abraça a fé, quem entra agora no Senhor, a recomendação é que cresça no Senhor, atinja a maturidade, avance no Senhor em determinados aspectos. A prioridade do novo convertido deve ser crescer em Deus e não entrar no relacionamento. A maturidade que ele vai poder adquirir no início da sua fé vai ajudar a fim de que ele depois tenha estrutura suficiente para suportar toda a exigência e toda a demanda do relacionamento. Bem, meus irmãos, após a conversão, e vimos isso em Efésios, vimos isso em Pedro, vimos isso também em Hebreus, todos esses textos estabelecem a diferença entre o menino e o maduro, estabelecem a diferença entre o novo e aquele que já está há um bom tempo na fé. Então, quem é novo na fé, quem é novo convertido, a prioridade deve ser crescer em Deus, deve ser avançar em Deus, deve ser atingir a maturidade, deve labutar nessa esfera. Porque o relacionamento, meus irmãos, eu já mostrei aos irmãos que o que está aqui em jogo não é só que o crente entre no relacionamento. Nós não somos chamados a namorar, nós somos chamados a casar. Então é bom que você retenha isso. O mandamento é que o crente case, o mandamento não é que o crente namore. De fato, o casamento está ali como um mandamento estabelecido pelo próprio Deus. Está sem olhar para o relacionamento, para essa questão do relacionamento. Em certa medida, não é muito razoável que você olhe somente na perspectiva de um relacionamento, mas é bom que você olhe na perspectiva de casamento, amém? Amém, meus irmãos? O crente é chamado para casar e ao cumprir esse mandamento claro, é imperioso que você passe por essa fase que nós aqui estamos a denominar ou a designar como sendo relacionamento, que alguns designam como sendo a fase do namoro, que posteriormente vai poder culminar com o casamento, que é o cumprimento do mandamento. Amém, meus irmãos? Depois também eu mostrar aos irmãos, estou aqui a fazer um resumo.
que requisitos a pessoa com quem nós vamos entrar no relacionamento de facto deve ter. E falamos de vários aspectos que Pedro fala, e no final eu mostrei aos irmãos dois aspectos que também devem ser levados em consideração nessa fase do relacionamento, que é o sentimento versus virtude. Eu mostrei aos irmãos que a pessoa com quem nós vamos entrar no relacionamento deve de facto ser uma pessoa virtuosa. Apresentei aos irmãos em 1 de Pedro 5, capítulo 1, 2 de Pedro 1, versículos 5, 6, 7 e 8, né? Vários elementos que Pedro, inspirado pelo Espírito do Senhor, traz aos crentes para que todo crente tenha. Então, é importante que a virtude esteja acima do sentimento, mas é imprescindível que não ignoremos o fator sentimento. Amém? Amém, meus irmãos? Então, você deve, de fato, se juntar com alguém que é virtuoso e que, no final de tudo, acima de tudo, em contrapartida também, te ame de verdade. Alguém com quem você tem um sentimento. Eu quero de facto concluir, estava apenas a fazer aqui um resumo, quero concluir esse assunto. Vamos abrir Provérbios. Quero terminar essa abordagem com o texto. Provérbios capítulo 24. Ok, vamos ler. Okay. Vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo 25. Não, vamos ler o versículo 27, 26 e 27. Diz assim: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. O 27 é o ponto principal. 27 diz assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a sua vida. Amém? Amém? Gostaria que alguém lesse só numa outra versão, por favor. Uma João Ferreira de Almeida normal. Diz assim, prepara 26 e 27, certo? Diz assim: beijados serão os lábios do que respondem com palavras retas. Prepara de fora a tua obra e a parelha no campo, e então edifica a tua casa. Okay. Eu vou ler na Viva, acho que é essa a versão que eu queria. Cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir a sua casa e a formar a sua família. Né? Cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir a sua casa e a formar a sua família. Glória a Deus. Eu quero de facto terminar esse assunto falando propriamente sobre essas instruções que Salomão acaba por dar aqui, né? E eu quero falar sobre a questão das condições para o casamento. Condições para o casamento, acho que é melhor. Quero falar um pouco sobre a questão das condições para o casamento. Amados, retenha tudo que nós já falamos, amém? Tudo que nós já falamos, tenta imaginar, tenta assumir que nós estamos numa condição diante de um crente que reúne todos os requisitos, de um crente que de facto está em perfeitas condições para poder começar um relacionamento. E claro, meus irmãos, não esqueçam, nós, a semelhança de Israel, só vamos para o deserto se o nosso objetivo for a terra prometida. Se você só começa um relacionamento quando o teu objetivo é casar, se o objetivo não é casar, se você não há pretensões de casar nesse preciso momento, então você nem sequer deve pensar na possibilidade de entrar num relacionamento. Entrar num relacionamento é sinônimo de estar preparado para poder cumprir o mandamento. Então, se nós queremos de fato cumprir o mandamento, e o mandamento é casar, Provérbios
Salomão traz aqui algumas instruções, né? Salomão pede para você analisar, definir a tua situação financeira, construir a sua casa e depois formar exatamente a tua própria família, né? Salomão traz alguns detalhes que devem de fato ser considerados antes de nós começarmos o relacionamento ou quando nós estamos dispostos a cumprir o mandamento, que é a questão de casar. E eu começo a minha abordagem da seguinte forma, meus irmãos. Nessa cena do relacionamento, é importante que nós os compreendamos a partir de que momento é que dois crentes podem ser considerados como casados. Há um assunto que se discute e até hoje os que defendem que o crente deve casar na igreja, na verdade, vêm as escrituras abertas a lhe dar essa possibilidade, mas não conseguem olhar para as escrituras e verem exatamente um aval da Bíblia para poderem avançar nessa série. Mas se nós olharmos de Gênesis até Apocalipse, nós vamos perceber claramente que Deus nunca atribuiu a responsabilidade de casar na igreja. Não é a igreja que define ou que determina se o irmão A e o irmão B são considerados como marido e mulher. Essa responsabilidade de casar, essa responsabilidade de declarar duas pessoas como marido e mulher, Deus não atribuiu à igreja. Amém, meus irmãos? Se os irmãos olharem para o Velho Testamento, vão perceber claramente que nunca no Velho Testamento nenhuma autoridade religiosa celebrou casamento. Nós no Velho Testamento temos três autoridades. Nós temos os reis, temos os sacerdotes e temos os profetas. Pode ler todo o Velho Testamento. Nenhum rei celebrou casamento, nenhum profeta celebrou casamento e nenhum sacerdote celebrou casamento. Os irmãos vão ver que essa autoridade de declarar marido e mulher sempre foi atribuída aos familiares, sempre foi atribuída aos pais. Basta nós lermos Êxodo e se você ler Deuteronômio, principalmente a partir do capítulo 19, capítulo 20 até o capítulo 24, 25, os irmãos percebem isso claramente. Então é necessário que nós compreendamos a partir de que momento é que nós podemos olhar para dois irmãos e que começaram um relacionamento e olhar e dizer que de fato o irmão A e o irmão B estão casados. Quem de fato determina se dois crentes estão ou não casados, quem de fato acaba por outorgar esse casamento ou essa união entre dois crentes. Então fica claro, meus irmãos, até que nós encontremos uma base, mas até hoje não há bases bíblicas que demonstram claramente que os sacerdotes ou as autoridades religiosas no Velho Testamento celebravam casamento. De igual modo, meus irmãos, nós quando vamos no Novo Testamento, nós vemos claramente isso. Se você ler de Mateus até Apocalipse, fica claro que não aparece nem apóstolo, nem profeta, nem pastor a celebrar casamento. Parece que a consciência que os crentes do Novo Testamento têm é a mesma consciência que os antigos tiveram. Há algo que eles tinham na nova aliança que foi reportado exatamente à semelhança do que ocorria lá no Velho Testamento. Então, meus irmãos, dois crentes não são considerados casados quando entram aqui, né? Não sei se aqui dá para celebrar casamento. Mas dois crentes não são considerados casados quando entram aqui e depois, se calhar, um dos ministros aqui impõe as mãos sobre eles, determina como sendo marido e mulher. Amados, não esqueçam que nós hoje estamos a buscar fazer somente o que as Escrituras dizem. A semelhança do que Paulo diz, né? Nós não queremos ir além do que está escrito. Então, se nós não temos essa abertura, nós não temos esse mandamento de que a igreja celebra casamento, significa que dois irmãos, quando decidirem casar, eles não serão considerados como marido e mulher. Pelo fato de um ministro impor as mãos e os declarar marido e mulher, essa autoridade de declarar marido e mulher foi uma autoridade que Deus atribuiu aos familiares. Amém, meus irmãos? É uma autoridade que foi exatamente atribuída aos familiares. Amado, seria muito fácil Abraão, naquela altura, se calhar, chamar alguém para poder celebrar o casamento, mas quando nós lemos os escritos de Abraão, fica claro que com Abraão não aconteceu isso. Se nós irmos mais à frente, Abraão conservou a tradição que lhe fora entregue. E Abraão, da mesma forma como procedeu, também procede de igual modo para com seu filho Isaac.
Abraão não chega e vai a uma autoridade, vai a um sacerdote ou algo do gênero e chama exatamente para poder celebrar o casamento. Abraão pede ao seu servo que vá até uma determinada localidade para poder trazer uma esposa para o seu filho Isaac. Amém, meus irmãos? E acompanhado a isso, adjacente a isso, nós temos a questão da entrega dos dotes, né? Que Abraão fez, mandou entregar os dotes. Se os irmãos lerem, se familiarizarem muito com o Êxodo, vão perceber isso claramente. Essa autoridade havia sido entregue exatamente aos pais. Eram os pais que determinavam se fulano e cicrano eram considerados como sendo marido e mulher. Amém, meus irmãos? Amém? Olhem para Jacó, vem o modo como Jacó amava Raquel. E era Raquel que Jacó quis. O que Jacó faz para poder ter Raquel não é outra coisa. Jacó vai até Labão. Jacó vai até Labão e fala com Labão no intuito de poder ter Raquel como esposa. E Labão coloca uma condição. Tens que trabalhar 7 anos. Depois dos 7 anos eu vou te entregar Raquel. Amém, meus irmãos? Era exatamente isso. E nós, ao olhar para todas as escrituras, nós não vemos nenhuma autoridade a celebrar casamento. Então, em tempos até ainda ouvimos alguém, não, mas é para nós poder receber a bênção. Não. A partir do momento em que os familiares da irmã entregam exatamente a irmã, o irmão, e aceitam exatamente essa entrega, ou tornam isso, a partir desse momento eles são considerados como sendo marido e mulher. Amém? Nós não precisamos de ir lá. Eu vou na outra irmã uma vez me chamou, né, para poder orar pelo estabelecimento dela comercial, para abençoar, jogar aquelas águas. Nós não precisamos disso, porque não há exatamente mandamento nas escrituras relativamente a isso. Amém, meus irmãos? Então, no aspecto que eu vou falar, é importante que os irmãos retenham isso. Quando é que 2 crentes, biblicamente falando, são considerados como sendo marido e mulher? Não é... nós nem sequer, né, há quem defende que se calhar Mateus, Marcos, Lucas, João não reportaram isso, mas seria muito fácil nós olharmos isso na questão de Maria e José. Maria e José não foram para uma capela ou para um outro lugar, mas Maria e José estavam desposados, estavam prometidos em casamento. E você não vê a intervenção de uma autoridade religiosa. Paulo, em momento algum, meus irmãos, que é um dos apóstolos que mais falou sobre a questão do casamento. Em momento algum, se os irmãos lerem Coríntios, se os irmãos lerem tantas outras cartas de Paulo, em momento algum Paulo faz menção de uma autoridade espiritual. Em momento algum Paulo faz menção exatamente da questão de ir-se a um templo, a um determinado lugar. É aqui onde eu acho que fica de facto claro essa ideia do que é igreja. Paulo sabia de fato que igreja não é esse lugar em que nós nos encontramos, mas são as pessoas. E Cristo Jesus não atribui esse poder para celebrar casamento à própria igreja, até porque igreja não é o lugar em que nós nos encontramos. Igreja são as pessoas, o conjunto de pessoas, a eclésia, a assembleia, o conjunto de todos nascidos de novo. Então é importante que os irmãos retenham isso, esse peso e essa autoridade de declarar, de determinar com que 2 pessoas são consideradas como marido e mulher, o Senhor outorgou aos pais. Essa autoridade está com os pais. É eles que têm esse poder de determinar. Por isso é que se um pai, o pai de uma irmã, decide não entregar a irmã ao irmão, o irmão pode tentar fazer tudo o que quiser. O irmão pode até tentar... se calhar, né, de forma camuflada ou escondida, se juntar com a irmã, mas pode ter a plena certeza que do ponto de vista do Senhor e do ponto de vista daquilo que são os familiares, esses 2 irmãos não são casados. Amém? Se o pai não entrega, obviamente que a filha não foi dada em casamento, e se não foi dada em casamento, eles não são casados. Amém. Isso é importante nós retermos isso. Se você perceber isso, você vai perceber de facto o ponto que eu vou abordar posterior. Então, amados, entendam claramente, essa autoridade foi outorgada. E nós continuamos a enfrentar um grande problema nessa questão do casamento, nessa questão do casamento. Temos nos deparado com irmãos que os familiares exigem que eles tenham que ir lá para a congregação, né? Para a denominação e tudo mais. E nós temos aconselhado, de facto, os crentes a serem sábios nesse sentido. Porque a presença de um pastor, a presença de um apóstolo, a presença de uma autoridade eclesiástica
não é requisito para que duas pessoas sejam consideradas como sendo marido e mulher. Quando eu digo a presença, estou a dizer que nenhuma cerimônia ocorre e ninguém sai de lá assim ciente de que agora estou casado, sem que o pastor ou a autoridade chegue e impõe as mãos. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Se isso é verdade, e de fato é verdade, o que acontece agora é o aspecto que vem a posterior. Meus irmãos, se essa autoridade foi atribuída aos pais, e por isso é que se os pais dizem que vocês para serem casados têm que ir ao conservatório e dar um banquete, e nós vemos que isso em momento algum fere com as escrituras, vocês vão ser considerados como sendo marido e mulher. Se os pais dizem, ou os familiares da irmã dizem que o irmão tem que ir lá fazer a apresentação, depois fazer o pedido e depois entregar alguma coisa para poderem dar à irmã, entregarem a mão da irmã, de fato eles vão ser considerados como sendo casados e marido e mulher. Mas outro aspecto aqui a considerar, o Estado. Nós não somos casados por irmos para conservatório. O crente não é considerado casado do ponto de vista espiritual e bíblico por ir a conservatório. Amém? A conservatória é para que o Estado te reconheça como sendo casado. O Estado não casa ninguém. O Estado reconhece casamento. Na perspectiva, para nós os crentes, o Estado não casa ninguém, o Estado reconhece o casamento. Então o crente não pode achar que é casado diante do Senhor, né? Conforme o outro disse, não, temos que ir para a conservatória, se não formos, não podemos nem sequer viver juntos e tal. Não é assim. É necessário que os irmãos entendam que o Estado, Deus não outorgou autoridade para casar ao próprio Estado. O Estado apenas reconhece o casamento. Essa é a função do Estado. Esse é o papel do Estado. Por isso é que o Estado também impõe os requisitos dele. E claro, graças a Deus os requisitos que o Estado impõe, nenhum deles fere com as Escrituras. E nós vamos e fazemos normalmente. Agora, se os requisitos impostos pelo Estado para reconhecer o nosso casamento fossem os mesmos requisitos que o Estado impõe para que nós sejamos considerados como igreja, nós não íamos fazer. Amém, meus irmãos? Foi publicada recentemente a nova lei, né, das atividades religiosas e tudo mais, e aquilo é uma aberração. Se os irmãos lerem, é um conjunto de requisitos que você olha para as escrituras, você vê que fere de forma absurda com as próprias escrituras. Por isso é que nós não nos legalizamos. Nós não nos legalizamos porque nós somos rebeldes, nós não nos legalizamos porque os requisitos que o Estado impõe para a legalização ferem com as escrituras. Igreja é isso. Igreja não é o que o Estado diz. Igreja é o que a Bíblia diz. Casamento não é o que o Estado diz. Casamento é o que as Escrituras dizem. Amém, meus irmãos? Então o Estado reconhece casamento, mas o Estado não declara ninguém como sendo casado ou como sendo marido e mulher. Esse aspecto é importante que os irmãos retenham. Se isso é verdade, a recomendação que se levanta ou que se impõe nessa abordagem do relacionamento e depois de tudo que nós falamos, meus irmãos, é o seguinte: para aqueles crentes que não têm o dom de celibato e estão cientes de fato que um dia, se o Senhor permitir, vão poder casar, vão contrair matrimônio, é importante que entendam que vocês terão a intervenção da família, da mulher nesse assunto. Não ignore isso. Não esquece que quem determina, quem te entrega, quem legitima para que você leve a irmã ou para Riton do Cambondo, que até pode chegar a Choloano, onde vocês quiserem viver como marido e mulher, são os familiares. Então entenda que quando você decidir entrar no relacionamento para poder cumprir o mandamento que é casar, entenda que você terá nessa tua decisão a envolvência dos familiares da irmã. Você vai ter a família da irmã aí. Você de fato terá a envolvência dos familiares da irmã. Logo, nós temos sempre recomendado os crentes durante esses anos todos. Se você entende que não tem o dom de celibato, em qualquer momento você vai entrar no relacionamento, é bom que você faça o que o Provérbios recomendou. Amém. O texto que nós lemos se impõe agora aqui, meus irmãos. É bom que você faça aquilo que Salomão recomendou. E o que Salomão recomenda, traduzindo mais ou menos as palavras de Salomão, um dos aspectos que você deve levar em consideração é, meus irmãos,
quando você decidir a casa do irmão ou da irmã, podes ter a plena certeza que os familiares não vão se importar com a tua condição do Senhor. Uma boa parte dos familiares, por isso estamos a falar de familiares que são ímpios, os familiares ímpios não querem saber se você é crente ou não. Os irmãos percebem? Os familiares ímpios querem saber o que você faz da vida. Os familiares ímpios, para eles estão um pouco preocupados. Você pode até ser o crente com o maior. É incrível que até ministros, meus irmãos, diante de nós, quando chegam diante dos familiares, o seu bom porto e o seu testemunho não fala para que os familiares entreguem. Os familiares ímpios não estão importados com isso. Os familiares ímpios estão importados com a segurança que eles terão ao entregarem a filha nas suas mãos. Por isso é que é importante você fazer o que Salomão recomenda. Amém, meus irmãos? Então, para você que é crente, de fato ainda és adolescente, você que é crente ainda estás numa fase, numa idade escolar e tudo mais, entenda, se você não tem o dom de celibato e futuramente você terá pretensões em casar, por favor, nessa altura, se ainda tens possibilidade de estudar, estuda. Amém? Amém? Se você tem possibilidade de fazer cursos e formações, faça. Porque lá mais para frente será cobrado exatamente isso. Lá mais para frente você terá essa necessidade, e eu já vou tocar no ponto principal. Você terá essa necessidade, sobre ti vai recair uma responsabilidade, você cuidar do teu lar. Sobre ti recairá uma responsabilidade de você poder sustentar o teu lar. E quem primeiramente vai te exigir isso? Claro que as escrituras vão te exigir, né? Mas você vai ver primeiramente essa exigência, a vida dos familiares. Amém, meus irmãos? Então é extremamente importante que os irmãos definam isso. É importante. Durante uns bons anos, eu lembro muito bem que havia uma grande ignorância com os crentes relativamente a essa questão. Claro que nós temos fé no Senhor, nós de facto confiamos no Senhor. E havia uma grande ignorância quanto aos crentes, nessa senda do sustento, nessa senda do trabalho e tudo mais. Lembro-me em 2006, quando alguns crentes começaram a decidir entrar no relacionamento, nós começamos a ter problemas sérios, meus irmãos. Porque eram crentes que o seu nível de escolaridade, e não estou aqui a dar relevância ao nível de escolaridade, só usar isso a título de exemplo, o seu nível de escolaridade não era aceitável diante dos familiares. Nós tivemos um irmão que a própria família da irmã pediu que ele fosse estudar e depois viesse quando terminasse. E os familiares só queriam que ele terminasse o ensino médio. Ele na altura estava com acho que a quinta ou sexta classe concluída. Mas os familiares não estão importados se você sobe no púlpito ou não. Há uma demanda que vai recair sobre ti. É incrível que o irmão Maurício pode de fato testificar isso diante de todos nós, meus irmãos. Quando você tem o primeiro encontro com os pais ou os familiares da irmã, tudo que eles vão procurar saber o que é que você faz da vida, quem você é. Amém, meus irmãos? Amém. Eles vão procurar saber de fato o que é que você faz da vida, quem você é. Daí ser necessário. E não só, existem familiares que investem muito nas suas filhas. E eles às vezes cobram muito da pessoa que vai vir buscar a sua filha e levar. Então, é bom que não sejamos ignorantes relativamente a esses aspectos. Por favor, você que ainda vive com os seus pais ou tios e tem tido a oportunidade de estudar, não ignore isso. Estude. Quando chegar o momento em que você terá a possibilidade de poder trabalhar, também não ignore isso. Trabalhe, pois isso será exigido. Se calhar depois, né, quando você levar a irmã, aí você já é que decide. Mas, por favor, quer dizer, não é bem assim, você que decide. Né? Vamos aplicar aqui Efésios e você vai ver uma outra exigência recair sobre ti. Então, não há escapatória, meus irmãos. Amém? Não há escapatória nessa cena. Então, é importante que os irmãos tenham isso bem patente. Por favor, amado irmão, essa recomendação vai especificamente para os irmãos. Por favor. A partir do momento em que você decidir entrar no relacionamento, sobre ti vai recair essas exigências. E é extremamente importante que você não ignore. Amados, Deus, a Bíblia nunca foi
ignorante relativamente à questão do trabalho. Desde o Éden, o homem trabalhou. O que mudou apenas no Éden foi o modo como o homem passaria a trabalhar. Antes do pecado, de fato o homem trabalhava, mas não era um trabalho em que o homem tinha que suar. Muda-se, o trabalho surge desde a criação. Após a queda do homem, muda-se o paradigma de trabalho. Amém, meus irmãos? Muda-se, agora é do suor do teu rosto. E você vê isso ao longo de todas as escrituras. Então, sobre ti vai recair essa responsabilidade quando você de facto decidir entrar num relacionamento. Então, você que tem possibilidade de... pagam aí um curso e para você poder fazer, tem possibilidade de fazer, faça esse curso. Não ignora. Por favor, não ignora. Eu lembro-me desses irmãos em 2006, quando esses problemas começaram a surgir, foi então, posteriormente, em que nós decidimos sentar e falar muito sobre a questão do assunto, que condições mínimas o crente deve ter para poder assumir um relacionamento de modo a cumprir o mandamento. Porque nós começamos a ver muitos crentes, eu lembro-me que já, acho que antes de 2006, né? Lembro-me em 2002, 2003, 2004, fruto daquele seio cristão em que nós estávamos envolvidos, ninguém se impulsionava, não havia essa motivação para poder estudar, nem trabalhar, tudo que nós queríamos era o Senhor, meus irmãos. Eu sou fruto disso, eu abandonei tudo naquela altura. E posteriormente, em 2006, lembro muito bem que os únicos crentes que conseguiram safar foram 3 ou 4 crentes, porque esses crentes, os familiares haviam colocado uma condição. Estou a falar de irmãos. A condição é: podem continuar a servir o vosso Deus, estudem só e tragam aqui as notas. Esses crentes de fato continuaram os estudos, e quando chegou o momento de entrarem num relacionamento, eles estavam aí, tinham pelo menos um nível de escolaridade aceito em relação àquilo que os familiares queriam. Outros eram aqueles que de fato não tinham nível de escolaridade, mas tinham uma determinada profissão e trabalhavam. Daí, mas eu não estou a dizer que você deve estudar, que o ponto principal deve ter um grau, um nível de escolaridade para ser aceito pelos familiares. O que eu estou a dizer é, a qualquer momento que você decidir entrar num relacionamento, te será exigido isso. Depende dos meios que você vai utilizar, mas te será exigido alguma coisa. Amém, meus irmãos? Nós conhecemos crentes que não têm um grande nível de escolaridade, mas pelo menos têm uma profissão, um trabalho. E conhecemos vários crentes assim, então aí e tudo mais. Os familiares vão querer cobrar de ti, é que você de facto tenha alguma coisa ou faça alguma coisa. Amém, meus irmãos? Dito isso, então, nós temos um outro aspecto. A par dos familiares, a par da exigência dos familiares que vai ser brusca e vão cobrar, de facto, e a título de exemplo, né, lembro-me de um crente, né, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, né, que de facto também lhe foi pedido isso, lhe foi exigido que ele de facto tivesse uma profissão e tudo mais. Eu lembro-me de um outro crente que os pais da irmã disseram que não, ele tem que ter pelo menos alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, nem que for ser biscateiro e tudo mais. E depois o crente começou a atender na cantina de uma amador, os familiares aceitaram. Quer dizer, há de fato esse senso nos pais. Meus irmãos, e é legítimo que os pais pensem assim. Não há pecado até aí. Amém. Não há pecado. Não tenta espiritualizar aquilo que já é espiritual. Até ali isso é legítimo, meus irmãos. É legítimo. Você não vai arrebatar a filha do senhor Antônio, que tinha lá tudo, e lembro-me de uma irmã que até o carro ia à busca dela na escola, até o momento em que ela terminou a universidade. Você vai começar a fazer a irmã andar, por exemplo, do Calemba 12 até o Gamec, a pé. Os familiares, na verdade, eles querem sentir, eles querem estar seguros de que a filha vai ser entregue em boas mãos. Você pode não ser já aquele que tem um bom salário ou todas as condições criadas, mas o que eu consegui perceber nessas experiências, e se calhar o irmão Maurício vai concordar, é que os familiares estão preocupados que você tenha pelo menos o mínimo, alguma coisa. Eles só querem uma segurança. Nem que... Eu lembro de um irmão que os familiares ficaram felizes só de saber que ele estava estagiando.
Sabe o que é que o pai disse? Olha, pelo menos está a estagiar, tá bom. Pode mandar vir, vamos marcar aqui. Só pelo facto de estar a estagiar. Eles não queriam saber do nível de escolaridade, não queriam saber se estava a trabalhar, mas eles sabiam que quem está a estagiar é porque posteriormente vai poder ter um trabalho que é integral. Isso fez com que eles ficassem descansados. Então, por favor, não quero que sejais ignorantes a respeito desse assunto, meus irmãos. Mas lá para frente, isso nos será cobrado, por favor. Eu particularmente, meus irmãos, nós nos arrependemos em 2006, quando esses problemas começaram de facto a surgir entre nós. Tivemos sérios problemas até que esses crentes foram de facto um incentivo para nós e tudo mais. Então é importante que você considere isso. A partir do momento em que você decidir cumprir o mandamento que é casar, os familiares da irmã vão de facto exigir isso de ti, vão cobrar isso de ti. E é importante que você tenha esses requisitos, amém? Amém. Pode se traduzir, se calhar, em alguma coisa, mas você de facto sabe, amém? Eu defendo sempre que nem todos poderão fazer a faculdade, nem sequer nós temos que deixar cair por terra isso de que todo mundo tem que fazer a faculdade, tem que ser licenciado. Isso não é assim. Eu conheço, pelo menos conheço um crente que só tem ensino médio concluído e é empresário. Mecânico, mas é empresário. Então, o que as famílias vão exigir é isso, amém? Eu não estou aqui a advogar, tem que ter esse grau de escolaridade, tem que ter aquele grau de escolaridade. Só estou a te acautelar que eles vão te cobrar. Amém? Amém. Amém? Eles vão te cobrar isso. Então é importante que você defina isso que Salomão trouxe. Agora, a par dos familiares, você terá as escrituras, você terá Deus sobre ti, você terá exatamente o Senhor também a demandar. Meus irmãos, quando nós lemos Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, quando nós vemos a relação entre o marido e a mulher, Paulo fala exatamente isso. Em Efésios, você tem o princípio da autoridade e submissão. E Paulo usa Cristo como analogia para determinar aquilo que vai ser, ou aquilo que será a posição do homem no casamento. Vamos só ler Efésios, amém? Ok, Efésios capítulo 5, versículo 22. Essa versão é muito legal. Eu vou ler aqui. Ah. Diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ok, pode parar. Ele está a dizer, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, isso de forma analógica recai também sobre o marido. Aleluia. Quem tem a incumbência, meus irmãos, o líder do lar, o líder espiritual do lar é o homem. Quem tem essa responsabilidade de cuidar do lar é o homem. Quem tem a responsabilidade de alimentar o lar é o homem. Se isso é verdade, o homem precisa ter capacidades para poder ser exatamente o sacerdote daquele lar, a fim de poder cuidar do seu lar e alimentar o seu lar. Amém. Isso, meus irmãos, não acontece conforme aconteceu lá em Israel. Pode até o Senhor mandar o maná, mas vai ser por um tempo determinado, até que você entre na terra prometida e tudo mais. Mas, de fato,
O homem tem essa incumbência, o homem tem essa responsabilidade de cuidar do lar e de alimentar o lar. Amém, meus irmãos? Então, por favor, sobre ti, irmão, vai recair essa responsabilidade. Te será exigido que você cuide. Lembra o que é que Paulo diz? Paulo diz que aquele que não cuida dos seus e dos da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Cuidar que implica exatamente você trazer tudo aquilo que é a proteção espiritual. Quando eu digo proteção espiritual é no sentido exatamente de você poder garantir que a tua esposa e os teus filhos vão andar nos caminhos do Senhor. Significa também você poder garantir o sustento do teu próprio lar, o sustento dos teus próprios familiares ou da tua própria esposa. Então é importante que o crente entenda que para além da exigência ou da cobrança dos familiares, você tem um Deus a dizer isso. Bem, meus irmãos, se você não cuida dos céus, não é à toa que as escrituras dizem que o casado cuida das coisas do mundo e como é de agradar quem? A sua esposa. Então você terá de igual modo também uma exigência que vai recair sobre ti. Nós temos sempre dito e tem se discutido muito se essa exigência de trabalhar recai exatamente para a mulher, se é a irmã que deve trabalhar e tudo mais. Entenda, meu irmão, que de forma muito implícita, você vê claro isso nas escrituras, que a obrigatoriedade de cuidar do lar, de alimentar o lar, de sustentar o lar, recai sobre quem? Sobre o homem. Aleluia. Então você tem hoje essa possibilidade de se acautelar relativamente a tudo isso. Irmão Hilário é que vos conta. Irmão Cleide até descansar, mas irmão Hilário é que está a andar atrás, de baixo para cima à procura do terreno. Quem esteve lá a legalizar e tudo. É essa responsabilidade que recai. Amém, meus irmãos? Porque você vai à busca da irmã. Se você vai à busca da irmã para levar, arrebatar ela do seio dos seus familiares, você deve garantir o lugar onde ela vai poder estar. Você deve garantir sustento para a própria irmã. Então é responsabilidade do homem cuidar do lar, é responsabilidade do homem sustentar o lar, é responsabilidade do homem alimentar o lar e é responsabilidade do homem garantir toda a providência necessária para o próprio lar, meus irmãos. Isso os irmãos podem olhar tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Essa incumbência, essa responsabilidade sempre recaiu sobre o homem. Daí a necessidade de nós acautelarmos todos esses aspectos, meus irmãos. Amém? Todos esses aspectos. Por isso é que entre nós os crentes não deve existir essa ignorância de não, vou me dedicar só à obra do Senhor. E quando você tem possibilidade de poder trabalhar, quando tem possibilidade de poder fazer exatamente uma determinada formação, até porque, vê o que Efésios diz. Efésios diz que aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Até essa ideia de trabalhar recai para o crente de forma generalizada, quanto mais para aquele que vai entrar num relacionamento. O Paulo disse que, conforme já vos disse e tenho dito, que quem não trabalha não come. Também você tem exatamente essa recomendação. Claro que a igreja cuida dos necessitados, claro que a igreja acude, mas sobre ti, irmão, que vais ser marido futuramente, sobre ti vai recair essa responsabilidade. Vocês agora já não é mais os familiares a cobrarem de ti, agora é as próprias escrituras a demandar. Meus irmãos, não há coisa mais terrível. Ou seja, não há coisa não. Um dos aspectos muito terríveis que podem acontecer no casamento, no lar, e claro, não obstante nós confiarmos no Senhor, é quando você olha para ti mesmo como marido, como cabeça, você sem condições para poder prover e sustentar o próprio lar. E quando você olha para ti, você vê que não é porque a graça do Senhor não foi para contigo ou não é, mas é porque você foi muito negligente em determinados aspectos. E essas são as consequências. Amém. Amém, meus irmãos? Para as irmãs, eu falo como homem e recomendo, não como se fosse mandamento. Para as irmãs, eu tenho dito sempre, façam todo o esforço, principalmente para aquelas que ainda não são casadas, de modo que vocês escolham, ainda nessa altura em que vocês estão em casa dos vossos familiares, dos vossos pais, tios e tudo mais, procurem escolher um curso que vos permitirá futuramente serem boas donas de casa. Evitem se colocar em cursos de avarias, cursos em que você...
em tempos nós tivemos a oportunidade de uma irmã que escusou-se até hoje. Ela de facto fez engenharia informática, meus irmãos. E os irmãos sabem, se não sabiam, saibam, que essa área de formação é muito exigente. Muito exigente, meus irmãos. A estatística tem mostrado que uma boa parte das mulheres que engrenam para essa área, principalmente quando exercem cargos de chefia ou de liderança, acabam por não ter mais tempo para outras coisas, a não ser dedicação exatamente a essas coisas. Então, é importante que as irmãs também definam, eu falo sempre com a Lucrécia, as escolhas que nós vamos fazer devem ser em função da nossa fé. Amém. Você não pode fazer escolha para depois a fé se submeter às suas escolhas, está errado. Você deve olhar para a fé e fazer escolhas em funções da tua própria fé, meus irmãos. Quantos e quantos de nós até hoje não aceitaram se colocar em determinados empregos porque isso em certa medida iam beliscar com a dedicação e devoção que tinham no Senhor? Quantos e quantos ministros rejeitaram determinados empregos porque iam se tornar ministros infrutíferos e ministros inatos? Quantos e quantos, meus irmãos? Então, por favor, para você, irmã, a abordagem é diferente. Procura sempre fazer. Claro, eu não estou aqui a advogar uma outra coisa. O que eu estou a advogar deve, na verdade, se calhar ser um curso que vai poder permitir você ter uma profissão, mas deve ser um curso que permitirá com que você seja uma boa dona de casa, com que você também cuide do teu marido. Por favor, não esqueça, meus irmãos, que Paulo dá requisitos para que uma irmã futuramente dentre nós seja inscrita como viúva. Amém. Ai de ti se não fores uma boa dona de casa e não cuidou dos filhos. Ai de ti se o emprego te ocupar tanto ao ponto de você não ter tempo nem sequer para cuidar dos santos e lavar os pés dos santos. Você será arriscada. A igreja jamais te aceitará e te inscreverá como sendo viúva. Não tem como, meus irmãos. Então é importante que façamos escolhas em função da nossa fé e não propriamente já escolher coisas para que depois a fé se submeta a essas escolhas que nós acabamos por fazer, meus irmãos. Amém? Não pode ser conforme os outros têm feito. Então, é importante, meus irmãos. Então, olhe para o casamento como sendo algo importante. Olhe para o casamento. Por favor, no final de tudo, o teu casamento tem que espelhar aquilo que é a relação entre Cristo e a igreja. O teu casamento, nós temos que olhar para o teu casamento e ver de forma materializada aquilo que tem sido de forma espiritual. Nós temos vivenciado a relação entre Cristo e a igreja, a princípio da autoridade e submissão. É isso que no final teu casamento tem que espelhar. Isso só será possível se você de facto reter firmemente todos os mandamentos do Senhor e todas essas instruções e recomendações que te têm sido trazidas, meu irmão. Amém, queridas irmãs? Amém? Por favor, né? A título de exemplo, né, uma irmã trabalha em offshore, né, casada, mas trabalha em offshore, fica muito estranho. Primeiro é que a recomendação para cuidar do lar e sustentar não recai sobre ti. Você está aí para ajudar, você está aí para auxiliar, você está em offshore, usar isso a título de exemplo. Fica lá os teus 20 e tal dias e o marido está aqui depois regressa. Acaba por ser de fato um pouco estranho. Paulo diz: não vos defraudeis um ao outro, né? A não ser por consentimento mútuo. Para vos apartares por algum tempo, vos dedicares à oração e depois tornar-vos a juntar outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Amém. A ideia, se até nessa questão do relacionamento, o Senhor recomenda que não haja essa defraudação, mas se acautela esse aspecto, quanto mais nessa cena. Então, é importante, meus irmãos, que não nos esqueçamos desse ponto. Para ti, irmão, para ti, querido irmão, te será exigido isso. E para ti, irmã, por favor, eu digo às vezes às irmãs que estão num relacionamento com um ministro, eu digo sempre, por favor, não olhe para o irmão que você entrou com ele no relacionamento como sendo o irmão fulano que se calhar
engenheiro, que é se calhar pedagogo, que é... Não, olhe para ele como sendo um ministro com quem você entrou no relacionamento. Isso vai ajudar a definir que tipo de emprego você vai ter na eventualidade de quiseres ajudar o teu esposo no lar. Aleluia. Infelizmente, às vezes, a abordagem tem sido feita de forma diferente. Ela olha, está a olhar, o irmão fulano é engenheiro. Não, ele é ministro. E sobre o ministro recai um grau de responsabilidade bem mais elevado. Ele tem que cuidar do rebanho. Então, se tem que cuidar do rebanho, você precisa cautelar ao ponto do teu trabalho, o teu emprego, ser um trabalho ou emprego que dá a possibilidade de você, de fato, servir o teu marido e poder auxiliar ele no exercício do seu ministério. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, por favor, eu rogo encarecidamente aos irmãos que retenham isso. Para os amados irmãos, a recomendação é essa. E para as irmãs, por favor, eu já ouvi irmãs alegarem que se convertessem primeiro e depois escolhessem a área de formação, jamais fariam o curso que elas fizeram, né? Porque é assim, nós temos irmãs que de facto, fruto da sua idade e fruto ainda de estarem debaixo do teto dos pais, há cursos que os pais de facto vão impor. Mas ore ao Senhor, seja sábia e sensata para poder negociar com os teus pais, no intuito de você poder escolher um curso que te permitirá posteriormente você, na eventualidade de casar, ser uma boa dona de casa, cuidar do teu marido e cuidar exatamente dos teus filhos. Bem, meus irmãos, de modo que você não faça conforme a outra que atingiu graus mas tão elevados, mas infelizmente não exerce, né? A outra está aí, até hoje trabalha no Ministério da Cultura, mas é licenciada em Engenharia Informática. E ela nem sequer quer segurar mais o diploma de Engenharia Informática e colocar no sítio, porque ela já sabe que hoje, pelo emprego que ela tem, ela consegue ser uma boa dona de casa. E é só ir para a comunidade onde ela se reúne. De fato, tem havido louvores relativamente à irmã. Nós temos testificado isso. É uma bênção de irmã. Nós, como igreja, testificamos, quanto mais o seu marido, meus irmãos. Então, por favor, retenha isso firmemente. O casamento é uma grande bênção, meus irmãos. O casamento é uma bênção. Pode ter a plena certeza. Não foi o diabo que instituiu o casamento, foi Deus quem instituiu o casamento. O casamento é algo divino. Os mundanos têm o modo deles de casar e torcem aquilo que é o padrão de casamento estabelecido pelo Senhor. Então, guarda essas recomendações contigo e que o Senhor te ajude. Amém? Acho que podemos orar.